Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Darem Norte, esse é o quarto vídeo da série Mentor B, uma série que apresenta diversas tomadas sobre vida espiritual, social, financeira e profissional. Bem, hoje nós vamos falar sobre inteligência. Você já ouviu falar sobre o processo de aprendizado? Você já ouviu falar sobre linguagem e comunicação? E hoje eu quero falar com você sobre inteligência. Sabemos que são 7 tipos de inteligência que existem e estão à sua disposição. Na verdade, temos até algumas outras, mas vamos falar das 7 principais. Já falamos das 7 principais e vamos continuar falando sobre isso. Então, eu queria definir nesse ponto o que é inteligência. Bem, inteligência é a capacidade de fazer distinções. E as distinções são feitas com palavras. Veja bem, o esquimó, ele tem 49 palavras para neve. Ora, neve para gente, quando a gente vê a neve, a gente vê aqui no sul, né? Eu estou em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, e aqui neva de 2 em 2 anos. Bom, mas nós só temos uma palavra para neve, e olha, quando ela aparece, né? Leva 2 anos para aparecer. Mas num território onde a neve é constante, a inteligência sobre a neve, ela aumenta. E o esquimó sabe qual é a neve que pode ser derretida para ter água para beber, qual é a neve que serve para construir o seu iglu, que dá 30 graus de temperatura, de delta de temperatura da parte interna para a parte externa. Ele sabe quando neva, que neve é acompanhada de chuva. Então, dessa forma, nós vemos que a inteligência ela é alimentada pelo conhecimento. O nutriente da inteligência é o conhecimento. E o conhecimento ele é poder. Seja você um tudólogo. Aprenda um pouco de cada coisa. Saiba o suficiente. Tenha uma noção de cada assunto. Não seja um ignorante em determinada área que faz parte do seu dia a dia. Como, por exemplo, mecânica de carro, eletricidade doméstica. Essas coisas, elas fazem ou farão falta no decorrer da sua vida. Aprenda um pouco de filosofia. Visite os sites na internet, existem vários, vou colocar alguns aqui ao final, que discutem questões filosóficas importantes. Faça cursos, sempre aparece curso de 3 dias sobre filosofia em bibliotecas, em eventos. Seja um sabe-tudo de tudo, saiba um pouco de tudo e estude para que você possa saber bastante sobre um assunto. E eu queria falar para você que está levando a sério esse processo de mentoria, que o processo de aprendizado ele tem 4 etapas. Se você quer aprender alguma coisa, você precisa saber que aprendizado é um processo. E esse processo tem 4 etapas. A primeira etapa desse processo é a ignorância. Você nem sabe que existe aquilo. Você nem sabe que existe aquela situação. Então, você está totalmente por fora do tema. Então, você está na fase da ignorância. E aí, quando alguém te conta sobre o que é aquilo, você entra numa fase de percepção. Você passa a saber que aquilo existe, mas você não sabe nada. Você sabe que existe aquele assunto, mas você não sabe nada sobre ele. Por exemplo, um pedreiro de alvenaria descobre que se constrói casas de madeira. Ele tomou conhecimento de que existem casas de madeira, mas ele não sabe nada sobre a construção de casas de madeira. Né? E a terceira etapa, você passa a conhecer o assunto. Então você já conhece, você estudou, você fez um curso EAD, você fez um estudo autodidata e você já conhece o assunto. E na quarta etapa, você está tão por dentro daquilo
que você não se dá conta mais. Você chega fazendo. Uma pessoa, uma cozinheira experiente, ela chega na cozinha e arruma as coisas de determinada forma que quem está de fora não tem nem acredita como que ela faz aquilo tão rápido e ela não sabe nem explicar como funciona aquilo. Ela simplesmente faz, porque ela chegou na fase da maestria, na fase da competência e a fase em que ela não sabe que sabe. Ela se torna, nas empresas, uma consultora, né? Um especialista na área. Além dessas 4 fases do aprendizado, nós devemos considerar 3 dimensões. Primeira dimensão do aprendizado é o impacto. No início do processo, você leva aquele tchan, que ela se bateu de cara, caiu de cara, né? Bateu e caiu sentado, né? Você chegou na frente de um computador e pá, sentou, não acontece nada. Ou seja, vamos rememorar, você está na fase da percepção, você sabe que existe computador, você sabe que existe smartphone, né? Mas você não tem a menor noção de como isso funciona. Então, na primeira fase do aprendizado, você gera o impacto. Na segunda fase, você entra em estado de confusão. Você olha o objeto e você tem a perfeita noção de que esse objeto tem uma determinada utilidade, mas você está confuso, aquilo está te incomodando por dentro. Na terceira dimensão do aprendizado, você aprendeu e aí você precisa repetir. As pessoas da minha idade lembram muito bem de um processo chamado verbo e tabuada. Então a gente aprendia matemática e português usando verbo e tabuada. Você estudava verbo na escola, quando chegava em casa, os pais novamente pegavam o verbo e perguntavam todo o verbo. Depois pegava a tabuada de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E você tinha que repetir aquilo. E muitas pessoas dessa geração fazem cálculos aí na mercearia, no supermercado, no dia a dia, fazem esses cálculos absolutamente sem usar a máquina, sem usar a calculadora. Porque eles aprenderam, sofreram impacto, entraram em confusão, entraram em repetição, que é a mãe de todo o aprendizado. E aí, eles entram então no reforço. Eu queria te falar sobre o reforço, finalizando esse vídeo, da parábola do lenhador, né? Eu vou colocar aqui o texto da parábola do lenhador para sua leitura e nós voltamos então no próximo vídeo, aonde dizemos que o mapa não é o território. Tá curioso? Ok. Até daqui a pouco. Um grande abraço a todos. Tchau.